Olá, eu sou a professora Ellen do Colégio Tiradentes de Vilhena, Rondônia, e a aula de hoje será sobre vanguardas europeias. As vanguardas europeias foram importantes movimentos artísticos do início do século XX que vieram quebrar com os padrões tradicionais de arte pautados na beleza e na perfeição artística. As vanguardas europeias queriam ressignificar a forma de ver e entender a arte. Vanguarda vem do francês avant-garde, que significa o que marcha à frente. Foram 5 vanguardas europeias. Nós temos então expressionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Vamos entender as características de cada uma dessas vanguardas europeias? Em comum, todas as vanguardas negavam a lógica e propunham uma arte completamente inovadora que beirasse o absurdo. Por esse motivo, à época, todas elas foram duramente criticadas. Então vamos lá. O expressionismo foi uma vanguarda europeia que surgiu aproximadamente em 1905, que trazia como objetivo a deformação das imagens e que valorizava a expressão dos sentimentos e da subjetividade humana. Tinha como objetivo retratar a angústia, o medo, o desespero, sentimentos mais complexos. As obras apresentam pinceladas grossas, sempre num movimento de vai e vem, que é bem característico dessa vanguarda. E as cores são sempre fortes e vibrantes. Os principais artistas dessa vanguarda foram Van Gogh e Edvard Munch, embora tais artistas não pertençam adequadamente ou não tenham feito as suas telas a partir de 1905, mas foram os artistas que representam todas essas características da arte expressionista. Então, nós temos aqui a tela O Grito, do Edvard Munch, tá? Que representa essa ansiedade, esse medo, esse desespero. Nós vemos a presença das pinceladas grossas e das cores vibrantes. Tá? Aqui nós temos a tela Noite Estrelada, do Van Gogh, que também traz essa característica de pinceladas grossas, com cores vibrantes, tá? No movimento de vai e vem do pincel, que é bem característico. Nós temos aqui a tela Autorretrato, também do Van Gogh, marcando aí a presença das pinceladas grossas, tá? Das cores vibrantes e a paixão do Van Gogh pelo amarelo e pelo azul, pelos vários tons de azul. Nós temos aqui a obra mais conhecida do Van Gogh, que são Girassóis, em que ele fez uma série de quadros, tá? Com esse mesmo título. Ele era apaixonado pelo amarelo e pelos girassóis, tá? Também com a presença das pinceladas grossas. E nós temos mais uma tela do Edvard Munch, que também representa esse medo, essa ansiedade, essa angústia da sociedade do século XX. Aí nós temos o cubismo, que foi uma vanguarda que surgiu aproximadamente em 1907, que tinha como objetivo representar a fragmentação das imagens, tá? Por meio de formatos geométricos. Então, queriam quebrar com o padrão tradicional de arte linear, de arte simétrica e trazer essa nova forma de observar a arte. Então, nós temos a presença da subjetividade na interpretação das obras e a observação das imagens por ângulos completamente inovadores e sempre por meio de formatos geométricos, tá? O cubismo, ele teve 2 fases, a fase analítica e a fase sintética. Na fase analítica, nós vamos ter a presença principalmente das cores mais sóbrias, do amarelo, do marrom, do ocre, do cinza, tá? Essa é a obra mais famosa do Picasso, que é um grande representante do cubismo no mundo, que é a obra Les Demoiselles de Avignon, as Senhoritas de Avignon, tá? Que representa aí essas cores ocres, né? Cores mais sóbrias e que foi chamado de cubismo analítico. Olha só, mais uma tela do cubismo analítico, tá? O violino e paleta do artista Georges Braque, que também é um grande representante do cubismo. Observe que no cubismo analítico as formas são bem deformadas mesmo, tá? Quase que a gente não consegue observar os objetos, tá? Então é quase abstracionista.
Agora nós temos o cubismo sintético. Aqui nós temos uma obra também do Pablo Picasso, que representa essa outra fase cubista, em que nós temos a presença de telas com colagens, com cores mais fortes e vibrantes, tá? Então, essa é outra fase do cubismo. Um outro exemplo de tela, ó, A Mulher que Chora, também do Picasso. Aí a gente pode observar uma menor radicalização das figuras geométricas, então aqui a gente já consegue enxergar os formatos da imagem, tá? Então não é tão abstracionista como foi a primeira fase, e nós temos a presença aqui das cores fortes e vibrantes, tá? Futurismo. O futurismo foi uma vanguarda europeia que surgiu a partir de 1909, que tinha como criador o italiano chamado Filippo Marinetti. Essa vanguarda valoriza a máquina, valoriza a tecnologia, valoriza principalmente a questão da velocidade, tá? E a valorização da guerra também, como luta contra o sistema, tá? A revolta contra o sistema pré-estabelecido. Então, nós temos também a questão do desapego da arte tradicional. Então, quando se diz a valorização da guerra aqui, nós temos como referência ao desapego da arte tradicional, das formas tradicionais de se ver e entender a arte. Nós temos dentro da literatura a destruição da sintaxe. Então, como que essa característica mais elementar da vanguarda europeia futurista aparece dentro da literatura, com a destruição da sintaxe. Então, nós temos principalmente a escrita de texto sem os sinais de pontuação, tá? Para trazer essa ideia de velocidade. Então, nós temos como principais representantes o Filippo Marinetti, que escreveu o Manifesto Futurista, tá? O Giacomo Balla, e no Brasil nós tivemos o Oswald de Andrade, que quando estudarmos o modernismo, nós vamos ver que foi o cara que trouxe para o Brasil todas essas ideias vanguardistas, tá? Então, no futurismo, nós temos aqui uma tela chamada de o dinamismo de um cão. Então, observe que nós temos a imagem com a representação dos movimentos, ó, da corda, tá? Das pegadas, da forma como o cachorro anda, tá? Ali o movimento dos passos da mulher. Então, uma representação do movimento. Olha só o dinamismo de um automóvel. Então, observe que aqui o que importa não é o automóvel. A gente até se pergunta, cadê o automóvel, né? Na verdade, o que importa é o movimento, é a representação da velocidade por conta dessa valorização das máquinas, da evolução, da rapidez e da velocidade. Na vanguarda dadaísta, nós temos que ela surgiu em 1916 aproximadamente. Seu principal representante foi Tristan Tzara, foi o cara que escreveu o Manifesto Dadaísta. Os artistas dessa vanguarda queriam chocar a burguesia da época e por isso expressavam uma agressividade, uma revolta muito grande em suas obras, tá? Eles traziam também a ridicularização da literatura tradicional, a desordem nas palavras, a quebra da lógica e da razão dentro das obras. E eles protestavam contra o capitalismo burguês. Por essa forma, eles transformaram em arte objetos completamente inusitados. Então, para a época, era um absurdo. Então, nós temos como principais representantes o Tristan Tzara e o Marcel Duchamp, que foi o cara que trouxe para dentro de um museu um vaso, que na verdade é um urinol, tá? Então trouxe para quebrar todos esses padrões estéticos de arte tradicional e a roda de uma bicicleta, certo? Então, essa é a vanguarda dadaísta. E para finalizar, nós temos a vanguarda surrealista, a arte que surgiu no pós-guerra, tá? Aproximadamente em 1924. O seu principal representante, o cara que escreveu o Manifesto Surrealista, foi o artista André Breton, e ele trouxe para a arte surrealista concepções freudianas relacionadas à psicanálise humana. Então, ele acreditava que a arte deveria surgir do nosso inconsciente. Então, por isso, nessa vanguarda, valoriza-se o sonho e a fantasia, tá? Então, nós temos sempre a presença do devaneio e da loucura, que são
frutos do nosso inconsciente. Como principais artistas, nós temos o André Breton e Salvador Dalí, Juan Miró e René Magritte. Olha só, nós temos uma obra muito famosa do surrealismo, que é do Salvador Dalí, um quadro chamado A Persistência da Memória, tá? Que são os relógios derretendo. Então, essa obra é bem famosa, tá? E representa essa questão do nosso inconsciente, essa questão do onírica, né? Ou seja, do sonho. Nós temos aqui também uma obra do René Magritte, que se chama Isto Não É um Cachimbo, que também representa o surrealismo. Nós temos outra obra do René Magritte, tá? Que olha só que obra linda, as obras surrealistas são muito bonitas e elas são sempre figurativas, tá? Mas sempre retratando coisas inimagináveis, tá? E uma tela do Juan Miró, que tem por característica sempre a representação de cores fortes, de cores vibrantes, tá? E sempre pautada num universo meio que infantil, tá? Representativo desse sonho, tá? Representativo dessa valorização do nosso inconsciente, da nossa subjetividade. Como vimos, as vanguardas europeias trouxeram características completamente inovadoras para a arte, características que influenciaram toda a arte do século XX. Aqui no Brasil, mais especificamente, o nosso movimento modernista, que começa em 1922 com a Semana de Arte Moderna, nós temos uma arte completamente pautada nas características propostas pelas vanguardas europeias. Eu espero ter ajudado e saibam, só o conhecimento liberta. Até a próxima!